Karina Meng chegando aqui em mais um programa O Problema dos Outros. Segundou e nós vamos falar de problemas. Começamos a semana falando dos outros. Mas claro, né? Na verdade aqui a gente traz assuntos que abrangem a parte emocional, a parte da saúde mental, para ajudar você com dicas, informações e conteúdos para lidar melhor com situações do cotidiano, situações que envolvem, né, a nossa parte emocional. Sempre trago uma convidada e hoje aqui comigo é uma convidada estreante, né, desse período todo que estamos aqui no rádio. Então, seja bem-vinda, a psicóloga Lígia. Oi, boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Lígia Pereira, sou psicóloga. Conheço a Karina já há um bom tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados às emoções. É isso aí. Mas antes gostaria que o nosso público te conhecesse um pouquinho mais, Lígia, porque a Lígia não é da cidade de Criciúma. Conte um pouquinho mais sobre a tua trajetória profissional. Então, Karina, eu sou formada em TCC, moro em Tubarão, cidade vizinha aqui, né? Com muito prazer eu venho para cá. E eu tenho formação em psicologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema. Tem alguns workshops que eu fiz com um professor fora do Brasil. E todas as terapias focadas na terceira onda, que são terapias e técnicas que advêm da terapia cognitiva, são as que eu mais amo e adoro falar sobre elas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a mindfulness. Isso aí. É um termo que muitas pessoas, inclusive, desconhecem. E a gente pode começar já trazendo o que significa, né? O mindfulness. Então, mindfulness é uma palavra em inglês, né? Traduzindo para o nosso português, seria atenção plena, ou a mais conhecida como a meditação pelos orientais, né? Digamos, a base da técnica foi ajustada, foi estudada, né? Com pesquisadores que já se iniciou uns 20 anos para cá, através do PET scan do cérebro. Então, a gente conseguiu entender um pouquinho mais o quanto que ela faz um trabalho especial em algumas áreas do cérebro, auxiliando as pessoas a melhorar a qualidade de vida, bem-estar, trazer mais felicidade. É isso aí. E a gente vê o quanto as pessoas têm aderido mais a práticas alternativas, digamos assim, em busca da saúde mental, né? E o mindfulness ele acaba sendo uma prática que as pessoas têm sido mais adeptas. Mas já ouvi muitos pacientes, acredito que a Lígia também, né? Como é difícil meditar. Como é difícil a gente ter a atenção plena. Tem uma paciente em particular que às vezes ela diz: Karina, é normal a minha mente ficar assim, ó, os pensamentos querem vir, eu quero tirar eles, e daí eu não sei se eu estou meditando ou não. E de fato isso tu observa também na tua prática clínica? Sim, é muito recorrente e é isso mesmo. A atenção plena, ou a mindfulness, a meditação, a questão, né, o cunho dela é você perceber através dela esses pensamentos. Porque através desses pensamentos a gente vai descobrir aonde está surgindo as minhas emoções, aonde são os gatilhos. Isso fica com mais facilidade para as pessoas observarem mais o que eu penso, para entender um pouquinho mais também da onde que eles estão vindo. E que é um pensamento como o tempo. Tem dias que chove, tem dias que faz sol. Mas o dia que ele faz chuva dentro de nós, isso aumenta muito mais os pensamentos negativos, sentimentos vão acompanhar, as emoções vão acompanhar isso e vai ter mais comportamentos evitativos ou permissivos, ou de alguma forma vai alterar hábitos, vai alterar o dia a dia, as pessoas vão ficar um pouquinho mais angustiadas até. Só que a mindfulness, né, a meditação ou a atenção plena é para você trazer o foco no presente. Porque geralmente o que acontece, a mente ela está ou no futuro
ou no passado. Quando a mente está muito no futuro, ela traz um pouquinho mais de ansiedade. Quando a mente está mais para o passado, traz um pouco mais de depressão, de tristeza, nostalgia, reflexão. Os dois são importantes, esses dois tempos para nós. Porém, a intensidade que eu vou deixando os meus pensamentos em relação a isso vai te trazer um desconforto ou um sofrimento. Então, aí vem a atenção plena. O que eu estou pensando? De que maneira eu estou levando a minha vida, mas às vezes é na prática, só que a prática tem que ser regular. Eu ia te perguntar isso, né? Hoje, qual seria uma média de prática para a pessoa dizer assim, agora realmente eu sou praticante de mindfulness? Porque às vezes a pessoa pratica uma semana e já desiste. É exatamente isso. Estar sozinho no início dessa prática é um pouquinho mais difícil. Existem práticas bem rápidas, de 1 minuto, 5 minutos, mas o que pode ajudar talvez vocês é olhar um pouquinho mais as sensações. Então isso, por exemplo, se eu estou almoçando, que são automáticos, o cérebro automatiza isso. Às vezes eu não estou percebendo que eu estou almoçando e estou pensando lá o que eu vou fazer depois. Isso às vezes eu até comento, né, com meus pacientes. Eu digo, a gente está em consulta e às vezes eles se admiram. Nossa, Karina, mas tu lembra disso que eu contei? Já faz tanto tempo que eu te falei. Eu disse tudo que o paciente me relata. Eu tenho memorizado e me recordo quando eu entro na sessão, porque a minha atenção está plena no paciente. Exatamente. Agora, se ele me perguntar o que eu almocei hoje, de repente eu não vou lembrar. Exatamente, porque todos nós temos uma vida corrida e todos nós vamos estar sim pensando em outras coisas. Isso é natural, isso é do ser humano. A questão aqui fica até que ponto eu estou na correria ou eu estou prestando um pouco mais atenção. Pode ser até fora de você, pode ser no tempo, pode ser naquilo que você está comendo. Isso tudo traz você para o presente. A questão é automatizar tudo na rotina, né? É que o nosso cérebro, falando em evolução e falando sobre isso, ele é condicionado a achar resultados, a achar soluções. Só que quando você começa a achar soluções e resultados para um problema de tristeza, ou de fracasso, ou de mal-estar emocional, ele vai tentar te achar soluções, mas isso não tem uma solução, porque depende do futuro, ou às vezes é alguma coisa do passado. Então agora, quando você trabalha no aqui e agora, que é o que a Mindfulness, a atenção plena faz, é o estado do presente. Não que você não vai ter um planejamento, né? Você tem o planejamento, mas nem sempre aquele planejamento ele acontece do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Então, eu preciso estar um pouquinho mais resiliente, que é o que ela ajuda também. Eu estava até vendo aqui, ó, estudos apontam que a nossa mente ela está dispersa e distraída em nossos pensamentos durante praticamente 47% do tempo. Ou seja, é como se a metade da vida estivéssemos pensando no passado e no futuro, e deixando de lado o presente. Não estar com a mente tranquila pode afetar não só a vida pessoal, mas também profissional da pessoa. Por isso, cada vez mais estão, né, as empresas, as pessoas, buscando investir em ações que cuidam da saúde mental. E o Mindfulness acaba entrando numa dessas práticas, que não é uma prática específica de psicólogo, né? Já começamos dizendo por aí, né? Sim, é uma prática que ela já vem, ela é milenar, né? Os monges, na época que fizeram a pesquisa, que se ofereceram para fazer esse mapa cerebral e de ver e ajudar, né, nessa técnica para ela ser comprovada cientificamente, foi através desse PET scan com os monges budistas. E realmente há uma modificação cerebral. Por quê? Porque a gente está mais presente. Digamos, você não está gastando tanto assim o teu cérebro para achar soluções. Porque tem algumas soluções que a gente não tem controle se vai dar certo ou não. Então, estar mais no presente traz mais... acho que um pouco mais de bondade consigo mesmo e entender que eu tenho um problema, mas o que eu posso fazer? Às vezes não está no meu controle. E se acolher
nos momentos em que eu estou com muita ansiedade, ou que eu estou com uma tristeza que já perdura ali um bom tempo, que já se tornou uma depressão. Então, quais são as alternativas que aí vem da terapia cognitiva, né? Que ela ajuda as pessoas a entender um pouquinho mais isso tudo que acontece com elas. A mindfulness vai fazer com que essa percepção aumente, a consciência sobre aquilo que está presente em mim, mas que eu não tenho, às vezes, como solucionar de imediato. E até trabalhar muitas vezes essa aceitação do que eu não tenho controle. Exatamente. Aí vem um pouco mais da autorregulação das emoções, né? Eu saber que isso existe em mim, mas eu posso fazer diferente comigo. Eu posso aceitá-la, que ela existe, que ela faz parte da minha vida. E que tem momentos que ela vai falar mais alto e tem momentos que ela vai querer me conduzir. Essa condução de pensamentos mais negativos ou de comportamentos mais nocivos é o que vai trazer emoções mais de sofrimento. Então, eu diminuo um pouco essa atenção que eu estou dando só para os problemas ou por aquilo que eu estou sentindo. O que dá para ser feito? Qual é essa observação que eu preciso de mim? Uma reflexão acerca das situações do momento presente. Isso, e aceitar que esses problemas emocionais, como eu estou muito triste, mas a minha tristeza ela me causa sofrimento. E eu sei que isso vem de momentos, depende muito daquilo que eu estou vivendo fora e que eu conecto aquilo comigo mesmo. Então, se ele está muito em excesso e eu dou carona a isso, vai ter bastante pensamentos e você fica num ciclo vicioso de pensamentos negativos, de emoções negativas, de comportamentos nocivos. Quando você começa a aceitar que isso faz parte de mim, mas eu posso ter uma nova resposta e que você toma novos hábitos, o que você busca ajuda, o que você busca, de alguma maneira, positiva a desenvolver e entender e aceitar essas emoções, mas saber de onde elas vêm. Porque muito provavelmente, dependendo de pessoa para pessoa, a infância tem algo bem forte que nos leva também a sentir essas emoções com mais intensidade ou não na vida adulta. E eu e a Lígia, a gente teve uma especialização que a gente fez juntas e eu sempre lembro de uma aula que o professor disse, o Ricardo Weiner, né? As pessoas hoje não querem sentir as emoções. As pessoas fogem de sentir o sofrimento. E, de fato, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir as emoções negativas, principalmente. Mas elas são necessárias e importantes na vida da gente. Exatamente. Elas têm um papel fundamental, assim, para nós aprendermos a entender esse mundo. Através delas, a gente consegue se conectar melhor com as pessoas. Nós tem várias outras possibilidades que teríamos se a saúde mental fosse uma promoção de saúde e não a gente já está lá na remediação, no remédio já para resolver isso. Se fosse mais uma promoção, não é nem uma forma de prevenção. É uma promoção da saúde mental. É antes que toda essa montanha-russa de emoções estejam, né, dominando a minha vida, o que estão me deixando tá ruindo. Então, antes de ruir tudo isso, o que eu posso fazer? E elas têm um papel fundamental. Né? Digamos assim, o medo, a tristeza, o nojo, a raiva, elas são primárias. São as primeiras emoções que nós sentimos no início da infância. Então, não tem como eu não vir a esse mundo com o primeiro choro, que é a primeira necessidade de apoio, de apego, de estar próximo. Imaginamos assim, vem um mundo que, de repente, uma luz, um frio, barulhos, porque antes a gente estava na barriga da nossa mãe. Estava gostoso ficar lá. Só que quando a gente sai, nossos primeiros impulsos, nossas primeiras emoções de sobrevivência, eles começam a atuar no nosso cérebro. E aí o nosso corpo começa já a emitir isso. As pessoas que estão nos ouvindo e já ficaram interessadas, né? Eu quero começar a praticar esse negócio aí, esse mindfulness. E hoje, como é que a pessoa pode começar a aprender isso? Então, digamos que é uma técnica tão simples,
que se ela iniciar sozinha, né, o que ela não tem um suporte, o que ela não tem um mediador a isso, né, tem alguns grupos que fazem 8 semanas de mindfulness, então todas as semanas eles se encontram, né, tem um pouco... O digital hoje traz bastante Traz sobre isso, né, bastante, Lígia? atenção plena, meditação. Tem grupos de idosos que buscam pela internet e que tem resultado. Eu tenho uma paciente de 89 anos e ela é super lúcida. Ela é muito inteligente e ela busca bastante a mindfulness, a atenção plena. E isso traz a ela uma consciência da vida diferente. E ela pratica em grupo online. Em grupo online. Olha que bacana. Online. Então, hoje, essa possibilidade das pessoas buscarem. E hoje, pela internet, também tem as meditações guiadas. Uhum. Sim. Existem algumas meditações que são guiadas que vão ajudar as pessoas a fazer mais esse contato com a natureza, de ancorar, né, de colocar mais os pés no chão, porque a gente faz parte dessa natureza. Nós não somos isolados a ela. Então, a mente começou a usar muitas, digamos, os benefícios que ela tem, como ter uma aula online. Então, digamos, a gente tem soluções para várias coisas que são mais, não é superficiais, mas que a gente consegue resolver, né? Que eu consigo ir do plano A ao plano B, que eu consigo ir do centro à BR, né? A gente faz esse mapa mental. Isso ajuda muito nós. Mas quando estou colocando alguns problemas no meio disso, eu fico como se ficasse dando voltas, dando voltas, dando voltas. E me perco no meio disso. Digamos que isso seriam os pensamentos. Só que eu preciso aceitar e se flexibilizar. Sim, eu não conheço tudo, eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, tudo, tudo. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado. Então, aceitar isso vai ser muito mais fácil quando você inicia uma meditação e você pode fazer simplesmente estar presente no que você está fazendo agora. Em coisas simples. No Gente, almoçar. Vão anotando aí, prestando atenção. A Lígia já está trazendo dicas. Exatamente. O que eu estou me alimentando? Hábitos como escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho. São hábitos que você pode estar mais presente. Eu estou observando o movimento. Isso, exatamente. O gosto da comida, o cheirinho dela. Conversar mais com a família, porque você vai estar mais presente para fazer isso, né? Porque senão está todo mundo no celular. Então, essas práticas, elas são importantes, principalmente nos dias de hoje, que está tudo muito acelerado. Então, isso estressa muito a nossa cabeça. Nós precisamos dar um passo para trás, se observar um pouco mais e trazer essa consciência do meu corpo também, como que o meu corpo se movimenta, o que eu estou sentindo, até mesmo para observar o que meu corpo fala também. Acho que isso hoje, acredito que é mais negligenciado, né? Bastante. As pessoas estão tão no automático, é tão acelerado que o corpo dá sinais. A gente traz isso para os pacientes em consultório. E é negligenciado isso. Exatamente. Isso que você falou é bem importante, Karina. A questão do automatizado. A gente automatiza muito as coisas facilmente. Só que automatizar algumas coisas nos dias de hoje está sendo negligenciado. A gente negligencia o cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu preciso também, né, de cuidados, ou que a minha família precisa desses cuidados, ou que eu preciso estar presente nisso tudo. Então, tenho que desacelerar um pouquinho mais, dar um passo para trás, observar mais as coisas que estão acontecendo, se é um problema, se é uma dificuldade, né? A mindfulness, né, a meditação, vai te ajudar a observar um pouquinho mais, ou às vezes buscar outras alternativas de ajuda mesmo, né? Então, essas seriam as primeiras que eu indicaria para quem não está tendo um acompanhamento. Então, preste atenção no que você está fazendo. É agora. Se você percebe que aquele pensamento que vem recorrente lá de trás, volta agora. Se é um pensamento, eu não tenho o que fazer lá com o passado. E lá no futuro, digamos assim, eu tive um paciente uma vez, era um senhor também de idade.
E ele começou a ter síndrome do pânico, ele começou a ficar com a ansiedade alterada, e ele começou a pensar, mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Por que a minha ansiedade está assim? Mas é porque ele sempre foi uma pessoa voltada muito para o futuro. E aí, quando ele olhava lá para o futuro, que ele tinha que pagar as contas da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, ele pensava assim, eu já vou pagar agora. E aí, ele começou a perceber que o quê? Não adianta eu trazer aquele problema que eu tenho que pagar minhas contas na quinta-feira que vem, e quando eu chegar na quinta-feira que vem, eu vou estar com outros de novo. Sempre vai ter o depois. Isso. Sempre vai ter o amanhã. E nós temos que entender que a flexibilização em relação às coisas que me acontecem, às situações que me acontecem, sempre foi assim. Então, o que eu faço com elas é que é a diferença maior. O que eu faço com essas emoções? O que eu faço, né, para sair desse piloto automático, como tu disse? Então, estar presente, ancorar, né, os pés, sentir os pés no chão, sentir o corpo, isso ajuda bastante a gente permanecer mais presente. E tudo com a ajuda da respiração. Exatamente. A respiração é algo bem importante nesse processo. Digamos assim, a respiração significa o quê? A respiração, ela significa vida. Eu respiro a vida. Então, eu respiro esse ar, eu estou interagindo com esse universo, né, que é o nosso, através da respiração. E então, quando a gente comentou, já te cortei, né, Lígia? Quando a gente comentou sobre os sinais e que a gente nem observa, né, a gente negligencia, a própria respiração é um deles. Porque a nossa respiração muda muito durante o dia. Isso. E dependendo muito das tensões que você está. Se você está muito reflexivo sobre o passado, o teu corpo e a respiração acompanham. Se você está muito voltado para o futuro, a tua respiração e o teu corpo vai estar voltado para aquele futuro. Então, o agora fica de que forma? Da maneira como você está pensando, da maneira como você está lidando com os seus problemas. Então, estar presente, se ancorar e focar na respiração. Uma respiração mais diafragmática, né? Então, isso me traz... eu respiro e me trago aqui para o presente. Se eu estou pegando carona com algum pensamento negativo, eu me trago de novo a respiração. Inspira, solta o ar. Então, essas técnicas... Basicamente, a técnica da atenção plena para ajudar a esse ancoramento através da respiração e os sentidos. Até mesmo os sentidos de tato, visão, olfato, né? Sim, né? Nas tuas falas, tu trouxe muito isso, né? Sentir o gosto do alimento, o cheiro do alimento. E isso muito é usar os sentidos. Exatamente, porque é através dos sentidos que a gente se conecta. E através deles, trazemos memórias. E quanto mais memórias boas você trazer, né, trouxer para o seu presente, mais fácil vai ser para você se conectar com aquilo que eu tenho de bom, de melhor, não só com as coisas negativas. Aquilo tudo que é negativo faz parte desse processo, mas não é a total verdade sobre mim, né, ou sobre aquilo que eu estou pensando. Isso são pensamentos, isso é como eu falei antes, é como se fosse o estado do tempo. Às vezes eu estou num estado chuvoso, às vezes eu estou num estado ensolarado, estou alegre, mas a tendenciosidade da mente é pensar mais negativo. Então, sabendo disso, fica mais fácil para se ajudar nos momentos nebulosos aí, né, que eu aceito que existem, faz parte da minha vida, mas não é tudo. Tem dias ensolarados também. E não só na parte, né, que a gente trouxe aqui muito, do desacelerar, da saúde mental. A meditação ela é capaz de diminuir dores crônicas, pressão arterial, manter o cérebro jovem. Olha que bacana isso. A ciência está pesquisando a eficácia na prevenção do Alzheimer, né? Evitar crise de ansiedade, depressão, aumentar a criatividade, resultados, né, em termos de produtividade na escola, no trabalho. E acontece que hoje tem muitos executivos de alto escalão, né, sendo adeptos, justamente pelos resultados que traz. Exatamente. Em 1900
em 99 eu iniciei meu curso de psicologia. E mais ou menos em 2002 eu já era praticante da atenção plena. Mas ela ainda não era considerada uma técnica dentro da TCC. E eu observava naquela época como essa técnica é tão poderosa e que me deixa tão presente. Claro, naquela época eu era estudante, eu tinha um pouquinho mais tempo e também não tinha tantas responsabilidades de hoje, né? Que essas responsabilidades também pesam um pouquinho, né? Nessa correria e estresse. E eu já percebi, fiz algumas pesquisas e que eu acho que o Brasil deveria pesquisar mais sobre. Então, eu não tinha muito acesso na época de entender um pouquinho mais como isso funcionava tão bem, naquele caso, para mim. Então, eu dei uma aula uma vez sobre meditação na faculdade, porque ela era olhada como se fosse algo alternativo. Mas ela não é só alternativa, porque ali é onde você observa e é observador dos seus próprios pensamentos. E é através desses pensamentos que você vai lidar com as tuas emoções e com os teus comportamentos. Então, por isso que ela é aliada à terapia cognitiva comportamental, muito bem-vinda nas terapias de terceira onda. Então, ela cada vez mais se tem benefícios, se tem retornos positivos e redução do estresse, redução da ansiedade, redução da depressão, né? Os resultados foram para vocês que estão ouvindo terem um pouco mais clareza sobre isso, vou trazer assim, um relato com detalhes, né? Se faz calor, você tem consciência do quão quente está. Se percebe uma música tocando no andar de baixo, registra o que ouve. Se está com fome, repara, observa nesse desconforto. E só. Você já sabe onde está, mas mapeia o ambiente mesmo assim. Enquanto faz isso, não julga nada nem ninguém. Não faz planos de ligar o ar-condicionado e nem amaldiçoa o gosto musical do vizinho. Apenas observa e absorve o que se passa ao seu redor. E principalmente dentro da sua cabeça. Uhum. Quanto mais observação, não sei se você lembra, tem um ditado do sapo na panela, né? Que ele vai se adaptando àquele calor, àquela quentura. Só que em alguns momentos, se ele não observar que aquilo está esquentando demais, que aquilo está exagerado demais, ele pode vir a morrer cozido, né? Então, quando a gente tem essa observação de que está quente demais, como que eu posso me ajudar? Senão você se adapta ao caos. E não é ao caos que você precisa se adaptar. A gente precisa um pouquinho mais de fôlego, de tempo, de qualidade. Qual é a qualidade do tempo que eu tenho hoje? Como eu faço isso? Comer e trabalhar como máquina sem cuidar da mente é pedir para ficar doente. Exato. Interessante, né? Estamos falando sobre mindfulness e voltamos a falar desse assunto depois do nosso intervalo. E seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe toda terça-feira, durante o programa atual, o quadro Clube do Livro, com Vanessa Lima e Cláudia Formentin, compartilhando boas histórias por meio da leitura. Na Escola S, SESI e Senai, cada fase é única e cheia de novas descobertas, experiências e aprendizados. Aqui se aprende a fazer escolhas desde a educação infantil ao ensino médio. Por isso, quando chega a hora, fica fácil saber qual caminho seguir, porque somos uma escola para o futuro e para a vida. Escola S, uma escola, muitas escolhas. Para saber mais, entre em contato no 3431-7100. Botou o pé e travou. O William com Daniel bem no meio, driblou um, driblou dois. Daniel escapou, fintou mais um na área. Vai fazer um golaço, bateu, vai entrar. Onde estaria a emoção sem o grito de gol? O rádio acompanha você nos momentos de pura emoção. Não importa o lugar. Se tem lance bonito, se tem esporte, se tem torcida, o rádio está lá. Onde você estiver, o rádio está lá. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Tradição,
experiência, qualidade, comprometimento, solidez, inovação, credibilidade. Atributos como esses fundamentaram nossa história até aqui. São os pilares que edificam a nossa marca. Construtora Corbeta. Há 45 anos, edificando grandes sonhos. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Você sabia que 25% da energia elétrica consumida no estado vem do carvão mineral? O setor movimenta 4 bilhões de reais no sul por ano. Carvão mineral é uma importante fonte de energia para o desenvolvimento da economia do sul. Carvão mineral, para um presente seguro e um futuro sustentável. Realização: ASIC Criciúma, ACIT Tubarão, Facisc Sul, Fiesc, Fitiec, Fecomércio, CDL, com apoio Forcri. O tempo não para. Todos estão cada vez mais conectados. Vivemos um tempo de mudança e adaptação. Movimento para sua empresa acompanhar e crescer. A Time Marketing Digital também viveu essa mudança. Agora somos SC On Time. Criatividade e inovação para você e sua empresa repensarem suas estratégias digitais. Não perca tempo. Crie, inove e conecte-se. Venha fazer sua transformação com o SC On Time. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 48991140193. 48991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltamos no nosso programa O Problema dos Outros, hoje abordando sobre Mindfulness, que é uma técnica de meditação, atenção plena, para estarmos no nosso presente. Não no passado, não no futuro, e sim no presente. Muitas pessoas alegam dificuldade na prática. A prática, como qualquer outra, ela exige dedicação, ela exige paciência, mas com certeza tem muitos ganhos com isso, né? Como qualquer atividade que a gente se coloca, né, a fazer para trazer ganhos para a nossa vida. E com relação ao Mindfulness, que benefícios tem? Vamos perguntar já direto para a nossa convidada que está hoje. Que benefícios tem, Lígia, hoje? Para que serve esse Mindfulness? Então, a Mindfulness, né, a atenção plena, ela traz a redução do estresse. Ela traz a diminuição, né, por estudos mesmo revelados e concluídos, que diminui a depressão, dores crônicas, dores assim, isso há muito tempo atrás, né, que já fazia esses estudos. Primeiro se iniciou com a dor, a diminuição do tanto que ela tinha esse poder de diminuir a dor. E principalmente ela traz daí o bem-estar, né, e traz um pouco mais de felicidade. Digamos assim, a gente não está também o tempo todo feliz. Mas se eu estou bem, aquilo dentro de mim me traz um pouquinho mais do bem-estar, da saúde, não da felicidade. O tempo todo estou feliz, estou alegre, estou rindo para todos. Tem mais clareza. E isso você tem mais consciência, exatamente isso. A parte da inteligência emocional, ela também ajuda a desenvolver? Ajuda bastante. Porque enquanto você está rodeado de pensamentos negativos, é muito difícil você procurar as suas qualidades, aquilo que é a tua fortaleza, aquilo que te fortalece. Porque a tendenciosidade é ficar achando o problema, como eu falei antes. Eu quero achar esse resultado. Eu até acho legal colocar aqui, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Então,
esse mistério é o que? Aquele mistério de que eu não tenho controle do futuro, nem aquilo que me aconteceu no passado, né? Eu posso viver esse mistério, né? Mas eu ficar procurando soluções para os meus problemas, isso vai trazer mais o estresse. Então, a mindfulness, a meditação, a atenção plena ajuda muito nisso, né? E principalmente quando ela é guiada por um treinador, né? Então, ela aprofunda também a pessoa a ter um autoconhecimento. Exatamente, aprofunda bastante a ter autoconhecimento e autoconsciência corporal, né? Aumenta essa inteligência de como eu vou me relacionar com as pessoas, né? Aumenta a empatia do que está acontecendo com o outro, porque eu sei o que está acontecendo comigo. A capacidade de concentração, que é algo que hoje as pessoas têm reclamado, se queixado bastante, né? Exatamente. Quando você está procurando o resultado para esse problema, você usa toda a tua capacidade de memória, atenção e concentração, essa inteligência, né, que nos ajuda a viver uns com os outros, a viver nesse mundo, a produzir e a fazer, mas eu me distancio, né, se eu ficar só usando ela o dia todo para atividades mentais de me aconteceu isso, fulano falou aquilo, e o que as outras pessoas estão pensando, e o que outro... Gasto de energia que tem isso, né? Exatamente, isso diminui mais ainda a concentração, ou também a autocrítica exagerada. Quando eu me exagero em ter que os tenqueísmos e os deverias. Eu deveria fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, isso pesa, e realmente pesa muito na nossa vida. E tira a nossa concentração do que eu estou fazendo. Então, se eu fizer uma coisa de cada vez, como a gente estava falando antes, né, eu prestar atenção em como eu estou caminhando. Né? Trazer essa consciência em alguns momentos. Você não vai trazer essa consciência o tempo todo, é impossível. A gente precisa, sim, usar a nossa capacidade mental para várias coisas de criar, de fazer, né? Mas não é o tempo todo que você vai estar presente, que a concentração vai melhorar 100%, né? Daí depende muito do que está acontecendo com essa pessoa, né? O que diminui a concentração dela, o que está acontecendo ao redor dela que está tomando tempo, né? Para pensar ou se dedicando muito a fora de si. A gente teve muitas pesquisas que trouxeram que com a pandemia aumentou muito o número, né, e as pessoas com insônia. Uhum. E a meditação, né, essa parte de mindfulness, ela também ajuda nessa parte de insônia? Hoje acredito que as pessoas têm se queixado mais, né, com dificuldades para dormir. Com com esses medos, né, que foi ativados pela sensação de sobrevivência, né, que a gente teve, então muita adrenalina foi liberada. Então a gente vai ficar entre picos de ansiedade, eu não consigo dormir, mas aí durante o dia eu estou exausto, que eu fico meio deprimido, né, porque houve muita alta da própria adrenalina, né, então depois tem uma queda. E a gente precisa entender que isso é parte do funcionamento. Então, quando eu for dormir, que eu tire aquele tempo 1 hora antes, você pode orar, que ajuda bastante também. Você pode, a oração também ajuda você a estar mais presente, não no problema, né, mas em mim. Isso pode quando a gente bastante. traz, né, até complementando só a fala da Lígia, quando a gente traz questões de oração, a gente não entra em nenhuma linha, nenhuma vertente religiosa, Exatamente. e sim naquela que você acredita, na fé que você já tem. E tem muitas pesquisas hoje que trazem isso. Eu sempre menciono em consultório também. Pacientes que têm alguma fé, que têm alguma crença religiosa, a evolução deles é muito mais rápida do que as pessoas que não têm. Ela tem um poder muito grande, né? Então, de fé, de esperança, ou daquilo que cada um tem a sua religiosidade, né? Isso é respeitado. Então, cada um tem a sua forma de expressar isso, né? Mas é importante porque a forma como você está expressando isso te traz mais presente. Então, estar preparando o teu ambiente, né? Às vezes, tu pode, sei lá, colocar alguma essência, você pode diminuir a luz do teu quarto, diminuir a atividade de jogos, diminuir a televisão, tirar o celular de perto, né? Isso tudo promove mais um sono adequado.
Mas frisando também, às vezes a insônia é um sintoma, né? As pessoas precisam buscar e entender que a insônia é um sintoma. Ela precisa buscar também alternativas e entender isso. É um sinal, É um mais sinal. um, Exatamente. que mostra que alguma coisa não está legal. A nossa máquina não está funcionando muito bem. Está faltando água, está faltando alguma coisa aí para nos ajudar. É isso aí. E a questão do impacto desses pensamentos negativos, né? Que as pessoas tanto se queixam que é uma enxurrada de pensamentos, são pensamentos intrusivos, muitos pensamentos negativos, e muitas vezes não tem o controle sobre isso. Eu não queria pensar isso, mas eles vêm, Karina. E a técnica ajuda também com isso, né? Exatamente. Quando você observa esse pensamento negativo e não pega carona com eles, e que você diz, sim, eu sei que você existe aí dentro de mim, mas eu não vou te seguir. Você faz parte daquilo que está dentro, né? Na minha mente, naquilo que a minha mente negativa às vezes se conecta a isso. Mas eu preciso entender que não é só esses pensamentos. Eles são como nuvens no céu. E às vezes eu preciso não pegar carona com essas nuvens e seguir e ir pensando um monte de coisas negativas. Eu me ancoro, eu volto com a sensação no corpo, meus pés no chão, volta para a respiração. Então, por isso, precisa bastante disciplina, desenvolver isso no dia a dia, com atenção plena. É todos os Hoje dias. teria uma média de frequência, tipo assim, o ideal seria eu fazer todos os dias, seria eu fazer 2, 3 vezes no dia, quanto tempo? Você pode fazer isso todos os teus dias. Você pode fazer no início da manhã, até mesmo depois da meditação, se conectar mais com aquilo que eu tenho de positivo, de memórias boas também, né? Que me trazem esse bem-estar. Não só o mal-estar. Não só as emoções que vão ficar mais negativas, né, com o acompanhamento desses pensamentos negativos, mas aquilo que também está acontecendo de bom, me conectar mais com isso. Então, de manhã, à noite, de manhã até promover algumas frases dentro da mindfulness e compaixão, né, autocompaixão também. Observar que eu tenho um dia bom, que eu tenho um dia melhor, que eu tenha gentileza, que eu tenha amor, que eu tenha felicidade nesse dia. Às vezes também acontece das pessoas que já tentaram, mas tem problemas de manter a atenção plena, né? Às vezes a pessoa diz assim, Karina, daí eu durmo. Não tem problema. Qual o problema disso? Pode dormir, que bom. Está te trazendo bem-estar. Quando a gente dorme, é porque a gente está relaxado. Está relaxado. Mas às vezes também tem coisas que a pessoa pode observar, né? Às vezes ela medita tarde da noite, às vezes ela faz em algum horário que o corpo dela, né? Talvez tenha questão também de... Alguns estudos ainda estão se aprofundando mais nisso, né? E aqui vem uma experiência própria, de que quando eu fazia as meditações mais ativas, que na época tinha mais atividade com o corpo e depois a observação, porque o corpo cansa, né? E é através do corpo e da respiração que você se traz mais presente. Então, para mim, sempre funcionou muito a atenção plena depois de um exercício físico, ou à noite a gente vai estar mais cansado, então vai ter mais pensamentos, né? Então é mais difícil de você ficar presente ou naquela disciplina. O cansaço já é maior. Exatamente. Né? Então, talvez fazer um exercício físico, né? Para essas pessoas que talvez estão mais ansiosas ou agitadas, e uma meditação, né? Uma atenção plena, uma meditação mais breve, digamos assim, 1 minuto, 2 minutos, só de observar o corpo, de sentir o cheiro das coisas, os barulhos ao meu redor. Isso vai ajudar um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais que você vai fazendo, mais benefícios a longo prazo você está tendo. É que hoje a gente é muito imediatista, né? Eu quero fazer isso hoje, já quero ter o benefício amanhã. E a vida nunca funcionou dessa forma. Né? Eu ia trazer isso. A questão é da pessoa também ir desenvolvendo essa habilidade. Exatamente.
É isso mesmo, é uma habilidade que você vai construindo e que exige a disciplina, exige você praticar. Digamos, essas 8 semanas que tem, né, nesse treinamento de mindfulness que as pessoas podem buscar, ou atenção plena, né, pela internet, são um dia por semana. Mas hoje a gente está tão acelerado que uma semana parece que já passou 2 semanas. Até estava ouvindo uma pesquisador, uma abordagem um tempo atrás que dizia que nessa pandemia a gente envelheceu uns 3, 4 anos, porque a gente está tão acelerado. E a pandemia era para fazer a gente parar, né? Exatamente, mas a mente não para, né? A mente não para. Outras queixas, né, da pessoa que pratica é que ela não vê resultados. Então, olha só, ter grandes expectativas atrapalha a prática, inclusive, né? A pessoa vai se sentir mais calma, mais feliz, porque os estudos comprovam, a ciência comprova isso. Mas focar nos resultados impede de prestar atenção no exercício. Exatamente. Porque você está com foco no resultado. Não aqui agora. De novo, você está na solução. Eu quero solucionar isso. Ai, mas a minha mente está vindo problemas e eu tenho... E quando eu vejo, eu já não estou na meditação. Eu já estou viajando naquilo que eu vou fazer. Não tem problema. Que bom que você está observando que você está no futuro. É outra queixa, tá, Lígia? Olha só, fico viajando. Não tem problema, é isso. Não faz parte. Ficar com raiva. Não vai. Sente, isso me deixa mais agoniada. Eu tô com raiva, eu quero sair daqui. São pensamentos. E só significa a pessoa. Olha o autoconhecimento aí, né? O quanto a pessoa já é impaciente. Quando ela começa a viajar e ela já queria estar num estado pleno, que ela ainda não tem o hábito e nem a disciplina de estar. Exatamente. Não pode se cobrar. Porque é como se eu fosse dormir e ficasse me cobrando. Agora eu tenho que dormir. Não, eu tenho que dormir. Se eu não dormir? E se eu não dormir amanhã, não sei o quê, não sei o quê. Fica com pensamentos. Vocês assim, ouviram né? isso que a Lígia falou agora? Eu escuto isso direto no consultório. A pessoa acorda de madrugada e aí ela fica se cobrando para ela dormir. Exatamente. Aí mesmo que ela não dorme. Mas claro, porque eu preciso o quê? Relaxar um pouquinho mais. E hoje em dia a gente está muito acelerado. Por isso que a autorregulação das emoções aqui é muito importante. Porque eu posso autorregular isso em mim se eu tiver consciência que isso está existindo em mim. E é isso que é o interessante, é isso que é importante, eu entender o que acontece comigo e com os meus pensamentos, com as minhas emoções, porque elas seguem. Então, se você fica viajando, conduz a atenção de volta para a respiração assim que se flagrar vagando. Isso quantas vezes for necessário. Uma outra queixa comum é a pessoa não ter disciplina, né? É recomendado liberar a agenda sempre no mesmo horário, ao menos nas 8 primeiras semanas quando a pessoa começa a praticar, né? Comece com 10 minutos, depois 20, até chegar a 40. Tente fazer sessões de segunda a sábado e em 2 meses os benefícios serão notórios e a rotina mais natural. Só que para isso a pessoa precisa ter persistência, que é a disciplina, né? Exatamente. Eu acho que a persistência, a coragem, né? Isso tudo ela tem que ter com ela. Eu posso fazer diferente por mim, né? Não quer dizer que eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo altruísta comigo mesmo. Porque quando eu me sinto bem, as outras pessoas que estão ao meu redor vão perceber também. Se você está com algum problema, preocupado com alguma coisa, todas as pessoas da tua família, os que estão mais próximos, eles vão sentir. Então, se eu começo desse movimento de dentro para fora, é um movimento que ajuda os outros também, aonde você estiver. De alguma forma, você vai ser mais compassivo. Isso tem a ver com compaixão. Isso tem a ver com aquilo que são os meus comportamentos, que eu entendo mais as outras pessoas, porque isso está sendo mais compreensível dentro de mim. Então, aumenta essa consciência, aumenta esse autoconhecimento, e você consegue, é como se fosse um pingo no açude. A hora que pinga, ele pode estar parado, mas aquela ondulação vai pegar o lago todo. Então, todos os comportamentos e aquilo que você sente vai ser sentido pelas pessoas próximas.
Uma outra dúvida que as pessoas têm é tipo assim, eu preciso, para praticar a meditação, fazer uma posição, né, de pernas de índio, porque as minhas costas doem. Essa é uma pergunta bem recorrente, não precisa fazer isso. Você pode fazer ela numa cadeira, você pode fazer... Principalmente o corpo tem que estar confortável, não dolorido o tempo todo. É claro que vai te trazer... Você vai ficar focado na dor. Tem que aprender a aceitar sensações desagradáveis, Também. porque faz parte da meditação, mas não precisa ser uma Também. tortura. Não precisa ser uma tortura, não precisa lá ficar em posição de lótus, né, ou de índio, ou dessa forma. Você pode fazer na cadeira. É importante ter um espaço em que você não vai ser interrompido. Porque tu precisa um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais... às vezes as crianças estão lá fora, mas você pode colocar olha, agora eu vou fazer a minha meditação. Ou às vezes avisar o marido ou as pessoas com quem você convive. Agora é um tempinho. Não precisa ser... Tem como fazer a meditação com outras pessoas em casa? Pode. Todos podem fazer a mesma meditação, inclusive. Eu recomendo muito para quem tem parceiros, para quem tem a família, que todos possam fazer. Isso não precisa ser... A partir de que idade que dá para começar a fazer a prática, Lígia? A prática, ela fica desde criança, né? Quando Hoje já se tem mindfulness para crianças, né? Tem bastante, porque elas já vão aprendendo a tomar consciência. Digamos, a moralidade nelas começa lá por uns 6, 7 anos, em que você sai do concreto e vai mais para o abstrato. Mas desde esse concreto, que é o estímulo, né? Isso você vai ajudando nas crianças, mas depois o pensamento começa a ser mais operacional. Então, eu começo a interagir com isso que acontece dentro de mim, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, isso já vai ajudar as crianças a lidar com essas emoções que elas têm. Pais e mamães de plantão, é bem importante, se puder, né, que seu filho faça essa prática, principalmente porque nessa idade, 6, 7 anos, é onde eles começam a desenvolver as habilidades sociais, começa a frequentar, né, a parte escolar, primeira série, segunda série. Então, na interação com outras crianças, com o professor, as emoções começam a aparecer muito, né? Exatamente. É briga, é raiva, é sentimento de amizade, de amor. E aí a prática da meditação também faz com que eles tenham mais autocontrole. Isso, a autorregulação. Autorregulação. Desde pequenos eles já vão aprendendo que isso tudo não está me fazendo bem, o que as crianças também ficam preocupadas, as crianças também ficam ansiosas. Só que elas não entendem muito bem porque são emoções secundárias, né? Eles estão tendo essas primeiras emoções, da ansiedade, por exemplo, o cerne da ansiedade é do medo, aquela primeira emoção que eu falei antes, da sobrevivência, essas são as primeiras, mas o cerne dela é o medo e depois vem a ansiedade, que a ansiedade é o medo do que pode acontecer, ou nas crianças é o medo de perder os pais, isso é muito frequente, eu tenho medo, eu tenho que ter certeza que você vai voltar, e eles querem ou ficam pensando nisso, né? Então, entender que a preocupação é como se fosse os tomates, né? Tem um livrinho para crianças que, se eu vou dando muita água para esse tomateiro, ele vai criando vários tomates. Então, se eu vou alimentando pensamentos de preocupação desde criança ou na fase adulta, claro, tem outras coisas que acontecem nesse meio também, né? Que podem intensificar, como o temperamento, né? O ambiente que ela está, ou alguma coisa que está acontecendo com ela. Então, é um sinal de que se está em excessos, lembra que eu falei antes, o sofrimento, o excesso da ansiedade não faz bem. Mas não que eu não vou ter mais ansiedade, ou que eu não vou mais sentir medo. Eles fazem parte da nossa vida. Aqui vem a aceitação, a autorregulação. Eu aceito que existem essas emoções em mim, mas eu posso ver de outra perspectiva. Eu entendo, eu observo que elas estão aqui. E a intensidade delas acaba sendo menor. Exatamente. Como dicas, né, a Lígia já deu várias dicas aqui, mas para a gente só retomar antes de fecharmos nosso programa de hoje, uma seria essa questão dos sentidos, né? Respiração,
capacidade de ouvir, a forma de comer, perceber como anda. Se a pessoa começar a observar isso, ela já vai estar praticando a atenção plena. Exatamente. Ou, por exemplo, se ela está sempre pegando aquela mesma rua, ela come sempre no mesmo lugar, ela vai do trabalho para casa para o trabalho da mesma forma, e que ela vai automatizando isso, então, começa por isso. Eu vou trocar um pouquinho a rua que eu pego, essa via, eu vou pela outra. Se eu sento na minha casa sempre no mesmo lugar para comer, eu vou comer do outro lado da mesa. Eu vou fazer hábitos novos para quebrar um pouquinho essa rotina que a mente cria de automatismo. Quebrar esses hábitos negativos, né? E isso é bem importante também nessa prática. Lígia, pessoas que estão nos ouvindo, ficaram interessados, querem saber mais a respeito disso, como as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar pelo meu site, www.psicoligia.com.br, e lá eu posso responder mais a elas, ou se elas podem me encontrar. Instagram? O Instagram também é psicoligiando.com. Psicoligiando é @psicoligiando. O Instagram um pouquinho, eu entro um pouco menos, mas eu entro. Eu atendo mais as pessoas quando elas vêm pelo site ou vêm direto no meu... Pelo WhatsApp. Perfeito. Mas então, lá também botando no Google também já vai achar lá. Também. A Lígia, desde que eu conheço ela já é adepta e praticante e sempre foi muito a favor dessas práticas e tem uma vasta, né, experiência e conhecimento. Então, se alguém ficou com mais interesse no assunto, procura que de fato ela vai estar ajudando vocês. Lígia, te agradeço muito pela nossa entrevista hoje. Obrigada a todos por ouvir. E com certeza, em outra oportunidade, estaremos aqui falando. Com certeza, a gente retorna. Agradeço quem esteve conosco hoje. Desejo para vocês uma ótima semana. Fica a dica de começar a praticar a respiração, a autopercepção e observar se essa semana já está sendo diferente para você. Muito obrigado e até na próxima segunda. Termine seu dia bem informado no programa